Olá pessoal, aqui é o Vini Santiago e nós vamos para a nossa sétima e última aula desse cursinho Vinho para Iniciantes, esse curso básico de vinhos. A gente falou sobre a matéria-prima que é a uva, falamos sobre fermentação alcoólica, como é que se categorizam os estilos de vinhos, falamos sobre vinho branco, vinho rosé e vinho tinto, mas a gente ainda tem outros fatores que vão influenciar esses estilos, essas categorias de vinho que tem no mercado e é isso que a gente vai falar agora. Vamos começar falando da doçura, falando de vinhos secos. Aqui a gente tem um rótulo de um Chenin Blanc do Vale do Loire, de Savinier, e o vinho seco é a maior parte dos vinhos do mundo estão nessa categoria. Eles vão ter pouco açúcar residual ou quase nenhum açúcar residual. Então as leveduras convertem todo o açúcar do mosto em álcool, então não sobra açúcar residual para a gente sentir doçura no paladar. Então esses são os vinhos secos. O pessoal sempre vem com a piadinha: ah, vinho seco, mas não, todo vinho não é molhado. Não, esquece a piadinha. Vinho seco é o que não tem açúcar residual, então vai ter um paladar mais seco e vai me permitir sentir outras sensações como acidez, os taninos de forma mais intensa. Eles podem ser brancos, rosados, tintos, podem ser tranquilos, fortificados, espumantes. Vinho seco tem em todas as categorias. Temos os vinhos meio doces. A gente tem um rótulo aqui de um Riesling alemão e ali embaixo de Riesling e Rheinhessen a gente tem Halbtrocken. Halbtrocken em alemão significa literalmente meio seco. Pode ser chamado meio seco, pode ser chamado meio doce. Geralmente esses vinhos meio doces vão ser brancos ou rosados. A gente tem alguns tintos meio doces, mas a maior parte dos meio doces são brancos e rosados. Eu posso fazer esses vinhos interrompendo a fermentação alcoólica ou adicionando um componente doce. A gente falou lá na aula de fermentação alcoólica que a fermentação ela acontece aos pouquinhos, então se eu parar a fermentação no meio do processo, nem todo o açúcar vai ter virado álcool, vai sobrar açúcar residual, e eu posso adicionar um componente doce nesse vinho. Geralmente se adiciona suco de uva. Então eu vou pegar o vinho seco e adiciono o suco de uva doce, mosto, filtrado ali, para adocicar este vinho. Eu tenho uma presença perceptível de doçura, mas não é dominante. Então eu tenho um vinho adocicado, açucarado no paladar. Por que isso é importante? Um tem a ver com o estilo, algumas pessoas preferem vinhos mais adocicados, com açúcar residual no paladar, mas em muitos casos, como na Alemanha, por exemplo, é normal que eu tenha essa adição de suco de uva doce no meu vinho para equilibrar a acidez. A acidez em alguns vinhos alemães é tão alta que se eu não adicionar esse suco de uva doce, esse vinho vai ficar azedo no paladar, vai ficar desagradável. Então aqui o açúcar entra para equilibrar esse vinho no paladar. E nós temos finalmente vinhos doces. Aqui a gente tem um exemplo de um vinho do Porto. Vinho do Porto, na maior parte dos casos, é doce. Eles podem ser brancos, rosados ou tintos, então eu tenho vinho doce em todas as categorias. Posso concentrar o açúcar nas uvas e as leveduras não terminam a fermentação. Lembrando que a fermentação alcoólica geralmente termina quando a levedura vai chegar ali no 14, 15% de álcool, ela começa a patinar porque é muito álcool. Se eu tenho um mosto, um suco de uva com tanto açúcar, a uva está tão madura, tem tanto açúcar, que a levedura chegou em 15% de álcool, 16%, e ainda sobra açúcar e ela não consegue fermentar, a levedura morre naturalmente e eu tenho açúcar sobrando ali. Então isso acontece em alguns estilos de vinhos doces que a gente tem no mercado. Um outro jeito de fazer vinho doce é fortificando. Se eu fortifico, eu interrompo a fermentação no meio do caminho, eu adiciono álcool ali e parando a fermentação, eu tenho açúcar que sobra no meu vinho doce. Então eu posso fazer vinho doce dessas duas maneiras. Ou tendo uma uva com açúcar muito concentrado, e tem várias formas de concentrar esse açúcar nas uvas, a gente pode falar disso no futuro, ou eu posso fortificar, adicionar álcool durante a fermentação alcoólica e interromper a fermentação, e assim são feitos os vinhos do Porto. E nesse caso, a doçura é o aspecto mais destacado no paladar. Apesar disso,
eu preciso ter equilíbrio, então eu preciso de acidez, preciso de fruta, senão esse vinho vai ficar só como um xarope doce, com um aroma e sabor neutro, sem graça, meio desagradável. Então eu preciso, além da doçura, de outros componentes que equilibrem este vinho. E eu tenho vinho de alta qualidade seco, vinho de alta qualidade meio doce, tenho vinho de alta qualidade doce, e tenho vinho porcaria seco, vinho porcaria meio doce e vinho porcaria doce. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu momento de consumo. A acidez é responsável pelo frescor nos vinhos, fazendo salivar. O principal ácido do vinho é o ácido tartárico, que vem naturalmente da uva, está presente na polpa da uva. Acidez em excesso torna o vinho azedo e desagradável, então geralmente o que equilibra essa acidez é um componente doce, como fazem na Alemanha, a gente falou disso nos vinhos meio doces agora há pouco. A falta de acidez deixa o vinho chato. Vinho que a uva amadureceu muito rápido, perdeu muita acidez, tende a ficar enjoativo, cansativo no paladar, isso que a gente chama de vinho chato. Então esse vinho sem acidez perde frescor, fica desagradável, fica enjoativo no paladar. A acidez equilibra a doçura, impedindo que vinhos doces pareçam enjoativos. Então, excesso de doçura é um problema, excesso de acidez é um problema, falta de acidez também é um problema. Tudo no vinho tem a ver com equilíbrio, o balanço entre esses diversos componentes. Além da acidez, a gente tem os taninos. Então, o tanino está presente na casca da uva, aparece nos vinhos tintos que vão ter aquele contato com a casca, e o tanino vai dar no paladar uma sensação de secura, de trava na boca, como quem come um caqui verde ou toma um chá preto muito forte, porque tanto o caqui verde quanto o chá preto tem taninos. O nome dessa sensação de secura na boca é adstringência. Então, o vinho tinto com muito tanino é adstringente. E eu geralmente não encontro essa sensação em vinhos rosés e em vinhos brancos, porque vinho rosé não fica tempo suficiente com a casca para extrair tanino, e o vinho branco não fica com a casca, então também não extrai tanino. Tanino em excesso, ou alguns tipos de tanino, podem dar amargor ao vinho. A gente falou isso lá na primeira aula sobre a uva, que os taninos da semente tendem a dar amargor para o vinho, mas o tanino dá estrutura para o vinho, dá potência para o vinho. Então, algumas uvas tintas têm mais taninos do que outras e vão dar origem a vinhos tintos com uma sensação de maior estrutura, potência no paladar. Além disso, o tanino ajuda muito bem a equilibrar a gordura de carne vermelha na harmonização. Não é o tema dessa aula, mas fica a dica. Além da acidez do tanino, nós temos o álcool, que é extremamente importante. A gente tem uma língua pegando fogo porque o excesso de álcool dá sensação de ardência, queimação no palato. O volume de álcool nos vinhos varia muito entre os diversos estilos. A gente tem vinhos que vão de 7% de álcool até vinhos com 22% de álcool. Essa variação é enorme e vinho com mais álcool não é melhor. Muita gente entra no supermercado, na loja de vinho, vai olhando os rótulos, é mais alcoólico, é melhor. Mentira, depende do estilo. Então tem vinhos que são melhores pouco alcoólicos, leves, delicados, e tem vinhos que vão se beneficiar de uma potência alcoólica maior. Álcool em excesso dá a sensação de queimação e ardência na língua, é a imagem que a gente tem ali. Então eu preciso de acidez para equilibrar esse álcool, mas o álcool contribui com o corpo do vinho. Geralmente vinhos mais alcoólicos tendem a ter mais volume de boca, mais corpo, que é o que a gente vai falar na sequência do corpo do vinho. E lembrando que equilibra o álcool é a acidez, então vinhos muito alcoólicos têm que ter uma acidez bastante pronunciada para ficarem equilibrados, harmônicos, balanceados no paladar. E por último, o corpo. Eu já ouvi gente falando de vinho incorporado ou incorporado. Vinho não incorpora nada. Tá? Ele vai ter corpo, estrutura. Então, um vinho com mais corpo é um vinho mais encorpado, e o corpo é a sensação geral do vinho na boca associada à densidade. Uma forma boa de pensar nisso é pensar em leite. Então, pensem em água, leite desnatado e leite integral. O leite integral vai ser mais denso que o leite desnatado, que vai ser mais denso do que a água. É essa densidade, essa viscosidade que tem a ver com o corpo do vinho na boca. Vinhos mais encorpados são mais viscosos e densos, e aí nesse caso, concentração de fruta, álcool e açúcar ajudam a dar uma sensação de mais corpo para o vinho.
Vinhos mais leves são mais delicados e delgados, isso tem a ver com teor alcoólico menor, mais acidez, vai deixar o vinho mais delicado, mais delgado, menos espesso, menos viscoso no paladar. Vinho encorpado é melhor que vinho leve? Não, depende do gosto. Tem gente que prefere vinho mais encorpado, tem gente que prefere vinho leve, depende do contexto também. Tá na praia, verão, calor, vamos mentalizar a praia agora nesse momento de quarentena, comendo uma ostra, um vinho leve, delicado, fresco é bem melhor. Tá no inverno, um chalé, na montanha, lareira acesa, comendo fondue de carne, ouvindo um Kennedy, aí precisa de um vinho tinto, encorpado, denso, viscoso. Então, álcool, açúcar e concentração de sabor contribuem para o corpo. Quanto mais álcool, mais açúcar e mais concentração de sabor, mais corpo. Quanto menos álcool, menos açúcar e menor concentração de sabores, menos corpo a gente vai ter no vinho, vai ter um vinho mais magro ou mais ligeiro. E é com o corpo que a gente termina o nosso curso basicão de vinho para iniciantes. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, dê o joinha ali embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com um amigo de vocês, essa série de vídeos com os amigos de vocês. A ideia é continuar a partir da próxima semana com outros temas e evoluindo a partir desse basicão sobre vinhos, certo? Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, um abração enorme e até o nosso próximo curso. Valeu!